Ezequiel capítulo 22, verso 30. Você vai só deixar a sua Bíblia aberta. Não vamos ler o texto ainda. E vigie você que fica com gracinha na hora do culto, principalmente na hora da palavra. Eu posso chamar a sua atenção a qualquer minuto. Esse lugar é lugar de reverência a Deus, de respeito. Se você fizer a gracinha aqui, se eu pegar, na hora do culto eu chamo pelo nome. É assim que eu faço. Então, tenha total reverência. Não gosto de brincadeira nesse horário. E lá fora também o hall, essa igreja é uma igreja linda e tremenda. Eu fui pregar numa igreja esses dias, e o hall da igreja parecia um mercadão. Todo mundo falando. Aqui não, aqui ninguém fica lá. Essa igreja é um exemplo. Até porque se ficar, coitado do irmão, né? Então, aqui todo mundo vem para o culto para prestar culto. Esse é o sentido de estarmos aqui, amém, queridos? Daqui a pouco nós vamos comer, trocar ideia, e é assim que nós fazemos. Mas existe um período onde nós nos reverenciamos diante da palavra de Deus, para ouvirmos aquilo que Ele tem para a igreja dele. Então, deixou aberto Ezequiel aí. Deixa eu orar com você, fecha os olhos. Pai, nós diante da Tua presença nos colocamos. Somos a Tua igreja. Chegamos aqui esta noite para adorar o Senhor, como deve ser adorado, pela beleza da Tua santidade. Pai, obrigado por cada um que se disponibilizou a estar aqui esta noite. É tão bom estar nesse lugar. O Senhor está aqui. Venha falar conosco. Venha revelar segredos, meu Deus, ao nosso coração. E que possamos sair daqui, Pai, pensando acerca daquilo que ouvimos. Ministra no íntimo de cada coração, Pai. Esse é o meu desejo. Esse é o desejo do Senhor para a Tua igreja. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Amém. Oh, Jesus. O tema da mensagem que eu intitulei para essa noite é: Deus está à procura de 3 pontos. 3 pontos, tem tema 3 pontos. Deus está à procura de. É isso mesmo. A criança já ficou apavorada só com o tema da mensagem. Você vê o teor da mensagem. Que o homem está sempre à procura de alguma coisa, isso é certo. Nós sempre estamos à procura de alguma coisa. Ora, nós estamos à procura de um lugar para morar, porque, venhamos e convenhamos, todo mundo precisa de um lugar para morar, né, querido? Ora, nós estamos à procura de um emprego ou de um melhor serviço, para termos uma vida melhor. Ora, buscamos relacionamento entre os amigos. Ora, buscamos uma mulher ou um marido, e há quem diga nome de príncipe. Hoje em dia está difícil achar príncipe. E não se engane, a mulher também está difícil de achar princesa. Mas nós sempre estamos à procura de alguma coisa, ou de um príncipe, ou de uma princesa, ou de um local de trabalho, se você está trabalhando, de um melhor local de trabalho. Nós sempre estamos procurando alguma coisa, cursos para nos especializar, uma igreja para congregar. Vivemos à procura de algo ou de alguma coisa o tempo todo, pois só procuramos algo que foi perdido ou que ainda não foi encontrado. Algumas coisas se perdem, outras ainda não foram encontradas. Eu sei que tem irmão que está com o joelho no chão, talvez não aqui, e irmã que está clamando no monte pelo santo varão. E não, irmão, aqui você orou, Deus responde. E aquilo que está amarrado, nós desamarramos, em nome de Jesus. Tanto é que nós vamos ter 2 casamentos, aleluia, glória a Jesus. O noivo parece que está com a cara fechada, dá um sorriso aí, e chega mais perto da noiva. Não é assim. Está travado, nós destravamos. E aqui, querido, qualquer dia desse você vai vir minha fama de casamenteiro, porque é essa fama que eu vou carregar aqui. Estou casando todo. Está chegando na igreja, eu vim com mão dada, já estou casando. E é assim que a gente está fazendo. Não, pastor, nós somos irmãos. Ah, eu já quase casei vocês. Mas a gente está à procura o tempo todo de pessoas, de relacionamentos, desse cuidado. Agora, como falar de um ser como Deus, cujo as faculdades são onipotência, onipresença e onisciência? Obrigado. Como falar de um Deus como esse, que tem poder sobre todas as coisas, que está em todos os lugares e ao mesmo tempo que sabe de tudo? Como falar de um ser tão supremo que está à procura de algo?
como se Deus tivesse perdido alguma coisa. Como é que um Deus que sabe de tudo, como é que um Deus que pode todas as coisas, como é que é um Deus que está em todos os lugares, porque Deus está aqui esta noite, aleluia, mas Deus está lá na China, num culto nesse mesmo momento, pela sua onipresença. Como é que um Deus que sabe de tudo, que conhece tudo, está à procura de alguma coisa? Parece um tanto estranho pensar sobre isso. Falar que Deus que pode todas as coisas, diante de tantos atributos a qual são elevados para Ele, está procurando alguma coisa. E aqui, quando eu olho para isso, querido, eu pontuei algumas coisas para falarmos sobre este assunto, pois a luz da palavra, a Bíblia, revela para nós, igreja, não que Deus esteja em falta, mas nós estamos em falta com Deus. Nós é que precisamos de um encontro, ou precisar ser motivados por esse encontro de Deus. Deus não perdeu nada, mas nós que somos a igreja, nos perdemos no decorrer do caminho. Preguei esses dias sobre reforma da igreja, e alguns ficaram assustados com isso. E com o passar dos dias, você vai entender que Deus está falando ao seu coração. Lembra que tem coisa que você não entende na hora? E com o passar dos dias, você vai assimilando, você vai digerindo, você vai entendendo o real propósito de Deus na sua mensagem. Não há mensagem nenhuma feita de qualquer jeito, pelo menos não nessa igreja. Eu conheço quem prega aqui, as pessoas que sobem aqui, todos têm a vida do altar. Eu ando com cada um deles. Não é uma pessoa. Essa semana um pastor me ligou e disse: olha, eu tenho uma pessoa para levar para a igreja, uma pessoa muito querida. Eu disse: como é que ele é? Ele é assim, é um missionário que está vindo de uma outra cidade, ele é um grande homem de Deus, inclusive está pregando na minha igreja no final de semana. Eu disse: mas eu não conheço. E ele queria trazer para hoje. Eu falei: não dá, já tem compromisso. Compromisso é um homem de Deus que vai estar pregando, cujo nome estávamos falando agora, pastor Eduardo Casonato, que não tem mais aparecido. Depois de quinta-feira tirei aparecido do nome. Depois do culto de quinta-feira que a Marley pregou sobre o nome, tirei o nome aparecido. Queridos, é fato que nós olhamos para a Bíblia e nós nos encaixamos nisso. Acerca daquilo que Deus procura, Ele só procura porque em determinado momento da nossa vida como cristão, nós saímos do trilho. Deus havia nos colocado no trilho, mas em determinado momento é como se o trem saísse da linha. É como se o ônibus perdesse o seu itinerário e alguém tivesse que ligar dizendo: ei, o caminho está errado. Eu não sei se você já pegou um ônibus alguma vez, o motorista, na primeira vez que ele estava dirigindo um ônibus lá, ele errou o caminho. E alguém dentro do ônibus falou: ei, motorista, ei, motor, errou a rua. Ele disse: desculpe, é o primeiro dia. Somos nós que saímos do trilho. E Deus, quando fala de procura, Ele está à procura de uma igreja que está saindo do trilho. E é sobre reforma. Eu pontuei algumas coisas da qual Deus está à procura. E a primeira delas, Deus está à procura de intercessores. Ezequiel está aberto a sua Bíblia ainda? Amém. Tá, né, queridos? Amém. Diz assim o texto de Ezequiel, capítulo 22, versículo 30. E eu tirei isso com base na Bíblia NVI, que eu gostei dessa versão. Talvez esteja na sua Bíblia. Buscai. Na versão NVI está: procurei entre eles um homem em que erguesse um muro e se pusesse na brecha diante de mim e em favor da terra, para que eu não a destruísse. Mas não encontrei nenhum só homem. Nenhum só. Deus estava falando com o profeta Ezequiel. Se você pegar o texto do capítulo 22, você vai ver, desde o versículo 1, o cenário de Israel, de Jerusalém, todo destruído, todo corrompido, homens cometendo pecado sobre pecado, homens saindo com a mulher, saindo com o filho, saindo com todo mundo, estava uma orgia. Jerusalém estava diante de um problema, e Deus chama o profeta Ezequiel para dizer para ele: olha, Ezequiel, está tudo ruim lá. Eu estou chamando um homem sequer, para advertir o pecado do povo.
um homem sequer para se levantar e dizer o que está acontecendo, porque se ninguém entender nada, eu vou pesar a minha mão sobre este povo, e eu destruirei. Um homem ele estava procurando, mas a Bíblia diz que ele não encontrou nem uma pessoa, ninguém, não encontrou ninguém, nenhum intercessor, ninguém para levantar a voz, ninguém para dizer verdade. Se você olha para Jeremias, diz que Jeremias vai confrontar situações da terra de Israel, e ele quase é dado como morto, as pessoas querem pegar ele. É como se um profeta da época dissesse: eu não estou nesse negócio não, esse negócio de falar que Deus vai pesar a mão sobre o povo, eita, o povo vai vir contra mim. Quando nós estamos mencionando a palavra de Deus, querido, com verdade, por mais que pareça dura ao primeiro momento, se você deixar ela penetrar no seu coração, você vai entender que é aprendizado de Deus. É lixa do próprio pai, querido. Tem hora que o pai lixa ou não lixa? Tem hora que ele passa a gente no esmeril e você fala: Deus, está doendo esse negócio. Ele está dizendo: eu te amo tanto, mas tanto, que eu preciso mostrar verdades que você nunca antes viu, para que você viva. Tem hora que dói, tem hora que você se machuca com a palavra, você sai todo arrepiado, machucado, sem graça nenhuma do culto, pois existem alguns dias que Deus fala conosco e usa mulas para falar, como usou com Balaão. Não estou me referindo a mula não comigo aqui, viu? Embora já disse algumas vezes, Deus usa pessoas, e Deus está falando: eu preciso de alguém que se levante, eu preciso de alguém que faça, eu preciso de alguém que se cumpra. Quando você olha para o cenário da sua casa, no ambiente seu familiar, eu não sei você, querido, talvez a sua família é privilegiada, talvez você viva dentro de um contexto que as coisas estão dando tudo certo lá, não sei, mas quando eu olho para o contexto da minha casa, tanto do lado do pai como do lado da mãe, está tudo ruim. Estou puxando só para o meu lado, para não jogar para o lado da minha esposa, que a minha sogra está ali também, já está me olhando ali. Estou falando só da minha parte. Quando eu olho, querido, para a parte da minha mãe, a parte do meu pai, da família que eu cresci, que eu brinquei, que eu estava junto, quando eu olho para o contexto familiar, eu vejo total destruição. Eu não sei, quando você olha para a sua casa, para os seus familiares, para a sua família, qual é a realidade que você está vendo. Quando você se depara com um familiar numa festa, querido, talvez eles estejam vivendo uma mentira da alegria, ou a falsa alegria, pois no momento que vocês se encontram, um está dando risada para o outro. O que nós não sabemos é quando chega em casa, a angústia do peito. Eu já presenciei várias vezes familiares brincando com a esposa, brincando com o marido, mas entrando no carro, caindo no pau, querido, brigando um com o outro, xingando um ao outro, desrespeitando um ao outro, pois eles criam uma falsa alegria. É como se quisesse provar para o outro familiar que está dando tudo certo aqui. Olha, no nosso casamento está tudo. Ó, na hora que a gente sair do carro, vamos falar que nós estamos tudo certinho. É o que eu falo para a esposa quando a gente vai para a igreja: olha, vamos provar para a igreja que está tudo certinho. Em casa a gente briga, mas aqui na igreja tudo vai certinho. Como se as pessoas fizessem isso, enganando pessoas. E quando você olha para o contexto da sua casa, querido, você vê uma alta destruição. E Deus te chama aqui esta noite para dizer: eu preciso de um homem, eu preciso de uma mulher que se levante para interceder pela sua casa. Eu preciso de um homem, eu preciso de uma mulher que se levante em oração, em confronto com amor, sem ignorância, ao ponto de dizer: está desse jeito porque está tudo errado. Deus pode mudar a história, Deus pode converter o coração, Deus pode mudar o quadro deste lugar. Deus está chamando para dizer isso para você. Eu preciso de uma pessoa. E você fala: quem que é? Será que sou eu? Ele está dizendo: eu preciso de uma pessoa. Se levantar uma pessoa dentro da sua casa, pode mudar toda a história da sua família. Se levantar uma pessoa no seu trabalho, pode mudar toda a história de um trabalho. Eu não me esqueço, uma vez um irmão dando testemunho que a empresa estava à beira da falência. Beira da falência.
Muitas pessoas seriam mandadas embora da empresa, e ele um dia cheio de Deus, crente, ele chamou todo mundo e ele disse: olha, eu sei que ninguém é crente aqui, eu sei que cada um tem a sua religião, mas a empresa vai fechar, nós precisamos fazer alguma coisa. E eles se colocaram em oração, semana após semana eles oravam dizendo: Deus, tem misericórdia desse lugar, abençoa esse lugar, coloca a tua mão sobre esse lugar. E eles, sabe o que? Que a situação reverteu, que os clientes chegaram, que o patrão chamou todo mundo e disse: eu não sei o que está acontecendo, mas os clientes voltaram, quem estava devendo pagou, e a empresa vai continuar funcionando do jeito que estava, ninguém vai sair. Ah, querido, quando se levanta um, as coisas mudam, as coisas acontecem. Jonathan Edwards, norte-americano, estamos falando de pai da igreja, ao qual sou apaixonado, fala que uma vez nos Estados Unidos, muito conhecido a igreja, estava passando por uma crise na igreja, uma situação delicada na igreja, e ele foi interceder, ele entrou no quarto, foi orar, durante 3 dias ele orou e jejuou, clamando a Deus para que Deus intervisse sobre o povo incrédulo que estava dentro da igreja dele. Uma igreja mundana, pode olhar sobre o texto dele, sobre a sua literatura, ele estava sendo pastor de uma igreja mundana. A história diz que esse homem entrou no seu quarto e começou a orar. 3 dias ele orou, 3 dias ele buscou o Senhor, 3 dias ele clamou pelo sangue do Cordeiro, e ele jejuou, e ele se colocou na brecha. A história diz que no 3º dia, no final da campanha do jejum que ele fez, da oração que ele fez, ele foi ter com a igreja e foi preparar uma mensagem. O sermão pregado naquela noite por Jonathan Edwards não foi sobre o amor de Deus, mas sim sobre a ira divina de Deus. A mensagem ficou na história. Sabe qual foi o tema da mensagem? Pecadores nas mãos de um Deus irado. Esse foi o tema da mensagem daquela noite. Se você acha que os meus temas são pesados, me dirá esse. Se você acha que a minha mensagem é pesada, é que você não estava naquela noite, naquela igreja. Mas a história deste homem diz que enquanto ele pregava, pessoas clamavam por misericórdia. Mais de 500 pessoas foram ao apelo, entregando a sua vida para Jesus. As testemunhas oculares e a vizinhança disseram que em toda madrugada se ouvia choro de dentro da igreja, das pessoas que se arrependiam dos seus pecados. Ah, querido, isso é poderoso, porque um dia alguém disse: eu estou me colocando na brecha, eu não me conformo com aquilo que está acontecendo com a igreja, eu não me conformo com aquilo que está acontecendo dentro da minha casa, eu não me conformo com aquilo que está acontecendo no meu casamento, eu não me conformo com aquilo que está acontecendo no bairro que eu moro. Eu sou essa pessoa, Senhor, e serei levantado pelo Senhor para interceder por esse povo, por esta nação, pela minha casa, pela minha família, e Deus vai fazer algo poderoso na sua casa. Amém? Dá um amém, querido. Amém. Aleluia. Isso é intercessão. Tiago 5,16 diz que a oração feita pelo justo muito pode os seus efeitos. Jeremias 33,3 você conhece? Diz: clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas, coisas que não sabes. Deus está procurando alguém para tampar a brecha. Lembra de Jonas? Jonas não queria até Nínive. Deus estava dizendo para ele: vai, eu não vou não, estou fora. Nós às vezes nos encontramos como Jonas, sabia? Eu não vou não, porque aquele familiar lá já tentou me derrubar. Eu vou falar de Jesus para ele, nada. Eu vou falar de Jesus para aquele amigo de trabalho, nada, ele tomou meu cargo. Eu vou falar nada, eu não vou mexer com esse negócio, nada. Deus está falando: Jonas, vai lá, não vou nada. Não me esqueça atendendo uma moça, funcionária de uma multinacional, não é aqui da igreja. Pastor, pode me atender? Posso. A dona, ou gerente geral da CPFL lá, que mandava todo mundo, ela me procurou: o pastor precisa de ajuda. Aquela mulher matriculada na minha vida. Eu disse: faz o seguinte, diga para ela, se ela estiver precisando de alguma ajuda, você pode ajudar. Diga para ela que a partir de hoje você vai orar por ela. Diga para ela que a partir de hoje você vai interceder por ela. O pastor ficou louco.
essa mulher está tentando me derrubar. Eu disse, diga para ela isso. Irmão, eu fiquei no WhatsApp, não vem na hora da irmã me ligar. E aí, ligou? E aí, como é que fez? Ela disse, pastor, eu estou assustado. Eu falei, o que eu falei agora para o seu irmão? Ela disse, pastor, na hora que eu disse, se ela precisasse de ajuda, se ela precisasse tomar um café, se ela precisasse de uma oração, sabe o que ela fez, pastor? Eu disse, o quê? Ela disse, você pode orar por mim agora? Sabe como é que foi o relacionamento dos próximos dias? Foi um relacionamento de amizade, pois aquela pessoa estava com um vazio muito grande dentro de si, precisava de ajuda. Eu vim no carro falando com a minha mãe sobre esse assunto. Pessoas que se levantam contra você, contra mim todos os dias. Essas pessoas não são dignas de ira, são dignas de pena, de oração, porque quem se levanta para destruir a sua vida é que ela que está precisando de ajuda, querido. Nós somos tendenciosos a falar, Deus manda um raio na casa dela, destrói tudo. Quando na verdade Deus está dizendo, ore por os seus inimigos, interceda por eles. Deus está dizendo para você essa noite, ei Jonas, pregue para ele. O que ele vai pensar, pastor? Vai achar que eu estou louco. Pregue para ele, pregue para ela, levante a sua voz, dê um abraço nele. Quando Jonas fez isso, a cidade inteira de Nínive se dobrou aos pés do Senhor. A única forma, querido, do seu inimigo se encontrar com Jesus talvez seja através de você, da sua família ser restaurada, seja através da sua vida. Faça a sua parte, porque Deus tem prazer em fazer a dele. Abra a sua boca, dê um abraço, dê um beijo. Se for homem com homem, e aqui não é lobisomem não, querido. Aqui o homem dá beijo no homem. Claro que no rosto, viu, querido? Se eu ver um homem dando beijo na boca de um homem aqui, só se for pai e filho, eu vou te repreender na hora. Expulsar o cão que está dentro de você. Mas aqui você pode dar um beijo no rosto do seu irmão. A irmã pode dar um beijo no rosto da mulher e dizer assim, ó, você é importante, você pode, Deus te trouxe aqui. Isso é poderoso. Tem alguém aí? Deus está procurando. Segunda coisa que eu vejo que Deus procura é de trabalhadores para a sua obra. Tenho pregado uma série de mensagens falando acerca disso, sobre a importância que é de nós estarmos envolvidos com isso. Abra sua Bíblia, Evangelho de Mateus, capítulo 9, por favor. Mateus 9, 37. E essa toalha é poderosa, viu, irmão? Mateus 9, 37. Vai colocar aqui também. Diz assim o texto. E então se dirigiu aos seus discípulos. A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Há um número elevado de pessoas no hall de membresia da igreja. Há muitas pessoas dentro da igreja. Há muitas pessoas compondo a membresia da igreja. E você entra de uma igreja para outra, é muito comum você ver uma igreja mais cheia, outra um pouco mais vazia, mas é fato que tem muita gente. Muita gente que pode desenvolver trabalho na igreja. A estatística que está comprovada dentro da igreja hoje é a mesma. Poucos são os que arregaçam as mangas. Poucos são os que fazem alguma coisa dentro da igreja. E sabe qual é a desculpa de todos? A mesma coisa sempre. Pastor, sabe por que eu não me envolvo muito? Porque a minha vida é muito corrida. Eu corro demais. Sabe por quê, pastor? Eu trabalho de dia, cuido da casa à noite, tenho filhos. Estudo ainda. Pastor, sabe por que eu não faço nada na igreja? Porque depois de fazer tudo isso eu estou tão cansado. Entende? E tem gente sempre com as mesmas desculpas. É como se os que estão fazendo não tivessem nada para fazer na vida.
É como se eu pegasse quem está trabalhando hoje, chamasse aqui na frente, eu não vou fazer isso, chamasse aqui e entrevistasse um a um. Irmão, você trabalha? Trabalho. Oh, que bom. Você tem família? Tem família. Você estuda? Estudo. Mas o pastor não trabalha. É por isso que ele faz tanto. O senhor não faz nada. Esse é o conceito da maioria. E por esse motivo, está todo mundo entrando e saindo da igreja e se acomodando com isso. E sempre os mesmos trabalhando. E sabe o que está acontecendo com os mesmos? Estão fadigados dentro da igreja. Eu coloquei uma regra aqui na igreja, trouxe do Eolina, que ninguém pode ter mais do que 2 ministérios. É proibido nessa igreja. Você pode tentar apoiar um ou outro, mas não pode. Pastor, mas está precisando de mais. Está precisando, na hora Deus vai mandar e Deus vai cuidar disso. Mas ninguém trabalha em mais de 2 ministérios. Sabe por quê? Porque eu sei que essas pessoas querem fazer. Mas o que eu sei também é que daqui a pouco elas estão tudo na UTI, eu tentando cuidar delas, não vai adiantar. E se você desempenhar muitas coisas, você não consegue fazer alguma coisa direito. Isso é fato, querido. Então eu tenho falado para a igreja, olha, você trabalha nisso, você naquilo, e você naquilo outro. Posso ajudar o outro? Pode, será tremendo ajudar, sempre um cuidando do outro, isso é bom. Mas cada um no seu cada um fazendo. Pastor, Deus colocou no meu coração algo tremendo, 5 ministérios. Falei, não foi Deus que colocou. Eu encontrei com o irmão de uma outra igreja, amigo, querido. Ele disse, pastor, deixa eu te contar uma bênção, aleluia. Estou trabalhando em 6 ministérios na igreja, Deus é maravilhoso. Deus me chamou para isso. Falei, não, foi Deus que fez isso não, querido. Quem está fazendo isso com você é o diabo. Ele quer destruir a sua vida com isso. Daqui a pouco você está sem esposa, sem filho, sem todo mundo aí. Deus não está nesse negócio não. Deus, Ele está te chamando para a obra, para trabalhar, mas não para se matar nela. É fato que tem faltado pessoas para cumprir aquilo que Deus tem chamado para fazer. Voltando com os pais da igreja. Certa feita, Carlos Wesley, irmão de John Wesley, estava no campo trabalhando, pregando o evangelho. E John Wesley foi até ele no campo missionário, chamado, dizendo, Carlos, você está trabalhando demais, você está desfalecendo, estou vendo que você está enfermo no campo missionário. Sabe qual foi a resposta dele? Ele disse, meu caro irmão Wesley, John Wesley, os campos estão verdes, tem muita coisa para colher no campo, eu não posso abandoná-lo. Existem muitas pessoas que ainda precisam do amor de Cristo, eu não posso deixar essas pessoas perecendo no campo. Para nós estarmos aqui esta noite, queridos, muitos homens e mulheres foram para o campo missionário. Se você pegar a história deles, boa parte já foi enfermo, com algum problema. É como se alguém falasse assim, primeiro deixa eu cuidar da minha saúde, depois eu vou. Esses homens e mulheres, boa parte deles já foram enfermos, dizendo, Deus vai cuidar da gente, Deus vai cuidar de mim, Deus vai cuidar de nós, Deus vai estar na frente desse negócio. Tem pouca gente para trabalhar. A desculpa é sempre a mesma. Será que vai dar? Será que eu consigo? Mateus capítulo 20 vai contar uma parábola de um homem que saiu a angariar pessoas para trabalhar. E a promessa desse homem foi, eu vou dar um denário para cada um por dia. E ele saiu com o primeiro da madrugada, ele disse, olha, você vai trabalhar o dia todo, eu vou te dar um denário. Depois o outro, mais tarde, vou te dar um denário. O outro mais tarde. E lá no finalzinho, o último, trabalhou 1 hora, 1h30, 2 horas, pouco tempo. Ele diz, olha, você vai ganhar um denário também. Ao ponto dos outros ficarem indignados com isso. O Edmir esses dias trouxe uma ilustração sobre isso, na escola dominical. Ficaram indignados. Senhor, isso não é justo. Nós trabalhamos mais que eles, e eles estão recebendo o mesmo denário. Isso não é justo. Versículo 16 diz assim, diz que os últimos serão os primeiros, e os últimos foram os primeiros a receber. Você pode imaginar um negócio desse? Os caras já trabalham pouco e ainda receberam primeiro. Você ficaria indignado com isso? Seja sincero. Você
trabalhou o dia todo. E o irmão do seu lado aí, não precisa nem olhar para ele não ficar sem graça. Nem olhe para ele. Ele trabalhou só 1 hora. Ele está recebendo o mesmo tanto. A mesma coisa. Alguém pagou um preço alto para termos isso hoje. E mesmo assim, a graça de Deus é tão grande que o nosso salário é o mesmo deles. Pedro, Paulo, Tiago e tantos outros pais da igreja morreram pelo Evangelho. Ontem eu estava assistindo pela 16ª vez aquele filme Gladiador. Você já viu esse filme? Na arena. Mas sabe o que eu estava lembrando? Dos crentes que ficavam dentro da arena. De famílias inteiras. Eu tenho 3 filhos. Eu fico pensando, eu, a minha esposa, os meus filhos dentro de uma arena. Por amar Jesus, os leões são soltos. E ver os meus filhos sendo tragados pelo leão. Você pode pensar nisso? Essas pessoas pagarão este preço por amor de Cristo. Nós somos a última jornada de trabalhadores. Deus tem chamado pessoas para trabalhar para a sua obra. Eu não estou dizendo que você deve largar o seu serviço, o seu estudo, nunca disse isso. Pastor, eu largo minha faculdade? Não, continue, termine, se forme, continue no seu trabalho, Deus vai te abençoar no seu cargo. Nunca disse isso. Eu só estou dizendo para você que nós podemos controlar o tempo. Foi a palavra que eu ministrei à beira do caixão na quinta-feira. Nós somos donos do nosso tempo. Nós podemos controlar o nosso tempo. Nós podemos reservar 10 minutos para Deus por dia para falar com Ele. Nós podemos reservar 5 minutos do dia para ler um versículo, um texto. Nós podemos reservar uma noite para estarmos presentes numa visita. Nós podemos reservar uma tarde de sábado para ir até o hospital ou na casa do irmão e dizer se está tudo bem com ele. Nós podemos reservar uma tarde de quinta-feira no velório, no sepultamento, que talvez você diga, que programão, hein, pastor? Ir num velório, que programão, hein? Esse é o programa da Igreja de Cristo. Abraçar pessoas, estar com pessoas, chorar com pessoas. É trabalhar para Deus, querido. Trabalhar para Deus não é só subir aqui, pregar ou cantar. Isso é o mais fácil. Cantar, pregar, isso é mais fácil. Ficar na recepção, isso é mais fácil. Trabalhar para Deus vai além disso. Deus está convocando pessoas, está à procura de pessoas que trabalham no reino dele. Pastor, esse negócio de Nazareno, eu não sou. Deus está alistando você para o reino dele. É muito além de uma denominação, vai muito além de uma placa de igreja. Deus está chamando você para trabalhar para o reino dele. É muito maior do que você pode imaginar. Já quis trabalhar numa grande companhia. Eu estava brincando com os irmãos que o meu sonho antes era trabalhar no McDonald's, quando eu era adolescente. Esse sonho foi aniquilado. Sonho de trabalhar em algum lugar. Hoje eu estou realizando o maior de todos os meus sonhos: trabalhar para o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Sabe para quem que eu trabalho e presto serviço hoje? Para o dono do universo, o Criador de todas as coisas. Para quem que você trabalha? Para o Criador de tudo, querido. Você pode imaginar nisso? A pessoa, você falar para alguém, algum colega seu incrédulo lá, você trabalha para quem? Trabalha para o dono de tudo. Quem é esse cara famoso? O nome dele é Deus. Ele é dono de tudo. Terceira coisa que Deus procura é a fidelidade. Salmos de número 101, versículo 6. Abra sua Bíblia em Salmos. Salmos de número 101, verso 6. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que estejam comigo os que andam num caminho reto, esse me servirá. Se existe algo que está faltando no mundo nos nossos dias atuais, é fidelidade.
estamos vivendo uma crise de fidelidade. Crise. Não há mais fidelidade. Não há mais fidelidade no trabalho. Cada um luta pelo seu próprio interesse. Cada um por si, Deus por todos. É aquela história. Eu vou lutar pelo que é meu. Eu tenho família para cuidar. E tem um monte de gente fazendo isso. Um monte de gente não está olhando mais para o companheiro do lado. Não tem fidelidade mais dentro do ato conjugal, do casamento. Não tem mais fidelidade. E a gente ficava assustado quando olhava para fora da igreja e via isso. O problema é quando eu olho para dentro da igreja e vejo a mesma coisa. Se tem algum que está adulterando aqui, querido, essa mensagem é no seu peito. Você trata de pedir perdão para Deus hoje, senão você vai direto para o inferno. Você tem homem e mulher fazendo isso. E isso é maldito diante do Senhor. Arruma a sua vida. Você tem essa noite para consertar, antes que o Pai te leve. Tem gente com falta de fidelidade. Falta de fidelidade com a igreja. Falta de fidelidade com as coisas de Deus. O pastor quer falar do que? De dízimo, de oferta? O pastor não fala sobre isso, sobre esse assunto. Eu não falo porque existem algumas coisas que eu nasci dentro da igreja. Eu nasci há 18 anos na igreja do Nazareno Central, e no dia que eu nasci eu entendi isso com clareza. Tem gente que você tem que ficar encucando na cabeça dele o que ele tem que fazer. Eu não sou dessas pessoas que tem que ficar ministrando texto sobre texto para provar para você o que você tem que fazer ou não. Para mim está muito claro isso. Tem gente sendo infiel com Deus nos dias e no final das ofertas. Deus te confia 100%. Como se você devolvesse 10% é pouco, não é? Eu acho pouco. Se eu tivesse um sócio, e ele falou assim: olha, nós somos sócios, nós compramos iguais a empresa, mas é o seguinte, 90% vai ficar para você de todo o lucro, e você só me entrega 10%. Você pode imaginar uma coisa dessa? Esse sócio é doido. Mas não sabe fazer conta? Que sócio maluco? Pois é o que Deus faz conosco. Eu estou dando para vocês tudo isso que vocês têm. Cabe a vocês devolverem 10%, não para o enriquecimento do pastor, porque se ele fizer isso dentro da igreja, certamente ele vai prestar conta com Deus, mas para que o reino dele cresça na terra. Tem gente que é ignorante. Tem gente que fala: eu não vou dar dinheiro nada para a igreja, não, esse pastor, esse negócio aí. Sabia que eu estou pensando em trocar de carro? Vou dar dinheiro para esse pastor. Então, como é que você acha que paga a conta de luz da igreja? Como é que você acha que paga o aluguel da igreja? Hoje o dono estava aqui no prédio, ele veio aqui depois da escola dominical, ele entrou aqui. Eu acho que eu devia ter orado por ele hoje, falando assim: Deus, eu preciso falar para ele dar o crédito, porque a gente não pode pagar aluguel, porque a igreja entende que não pode pagar, tem que dar. Como é que você acha que funciona isso? Como é que é a conta da sua casa de água e de luz? Está no gato ainda? Você agora está pagando? Você tem que pagar. Porque se não pagar, corta. Aqui é do mesmo jeito. E aqui, querido, o testemunho tem que ser maior. O tesoureiro da igreja está aqui, querido. Se a conta vence no dia 10, no dia 5 está pago. Nós pagamos com antecedência as nossas contas. A igreja do Nazareno do Nóbrega tem testemunho, querido. Pode puxar a ficha. Não devemos para ninguém. Se a gente compra alguma coisa, compra à vista. Compra com o dinheiro que tem. E te digo mais: o dinheiro aqui que entra na igreja, os recursos ao qual você tem depositado com amor nesse lugar, tem cuidado de pessoas, tem cuidado de aluguel, tem cuidado de água de irmãos, tem cuidado de luz, tem cuidado de cesta básica, tem cuidado da igreja de Machado, ao qual nós estamos mandando dinheiro para lá todo mês, pagando água, luz e aluguel. Glória a Deus. Não estamos brincando de igreja aqui não. A gente que está viajando assim. Fidelidade. Eu sou fiel ao Senhor e Ele tem sido fiel comigo. Não entre no campo da lógica com Deus. Com Deus não tem lógica. Deus é sobrenatural. Ele está acima do campo da lógica. A lógica é: tem 1.000, não paga a conta. Como é que vai dar 100? Aí vai ficar pior.
quando você entrega 100 o celular para ele, mas com amor, com fidelidade, você vai ver que está sobrando 50, falando, não, como que apareceu esse 50? É o sobrenatural de Deus na sua vida. Agora deixa eu te advertir, se você também entregar, dou ou não dou? Não entrega. Se você tiver que dar uma nota rasgada, tudo estrupiada, para falar assim, Deus, o senhor está vendo que eu estou entregando? Não faça, não neste lugar, não faça. Só faça aquilo que estiver no seu coração, porque é nisso que Deus vai se alegrar com a sua vida. Fidelidade, fidelidade no ministério. Existem guerras dentro do próprio ministério da igreja. É gente brigando com gente. E se o irmão pisar na bola, eu entro na frente dele. E se o pastor dá mancada, eu prego no lugar dele. Se o irmão está cantando aqui e eu fico torcendo, é como se fossem os jogadores. Uma época eu estava trabalhando com isso. Eu ficava pensando como é um jogador que está no banco de reserva e tem um atacante fazendo gol. Eu fico pensando, será que ele fica torcendo? Tomara que ele faça mais gol. Aleluia, faz mais gol. Esse cara não vai entrar nunca. Quanto mais gol, cara. Tem gente trazendo para dentro da igreja. Quanto mais ele prega, menor é a minha chance de pregar na igreja. Quanto mais ele aperta, pastor, mais diminui a minha oportunidade de fazer na igreja. Quanto mais ele dá aula, mais diminui. O que é isso? Não é assim que é o reino de Deus. O reino de Deus é, quanto mais o irmão prega, mais o meu coração se alegra. Quanto mais a irmã canta, mais feliz eu estou. Quanto mais ele toca, mais eu estou em júbilo com Deus. Porque eu vejo que Deus continua levantando pessoas. Infidelidade com o pastor da igreja. Tem gente que é infiel. É um pastor. Na frente dele dá um abraço e fala que ele é o melhor pastor da terra. Por trás dele, dona. Ah, seu maldito, você vai cair morto a qualquer hora. Pastor querido, maravilhoso. Sua mensagem é demais. Aleluia. Quando o pastor está pregando, olha, parece que uma coisa acontece na igreja. Eu me arrepio todo. Aí vai estar com o irmão, mas fala assim, você viu o pastor de novo aquela mensagem lá? De novo aquela porrada dele lá. Ele está achando que ele é quem? Querido, vigia. Infidelidade. Você precisa ser fiel. Você precisa ser fiel às coisas de Deus. Aquilo que Deus te chamou para fazer. Deus procura esta noite homens e mulheres fiéis que possam dizer como Paulo, 1 Timóteo 1,12, sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me a mim um ministério. Sou grato pela oportunidade que me foi gerada. Sou grato por poder cantar. Sou grato por fazer uma oração. Eu não vou esquecer nunca mais da minha vida o dia que o pastor João, que é o meu pastor que está em Osasco, me deu uma oportunidade no Jardim Olinda. Ele disse assim, eu vou te chamar para fazer uma oração hoje na igreja. Irmão, aquele dia eu não via ninguém na minha frente. Eu só via anjo, a glória de Deus. Que momento de êxtase, de alegria. Primeira oração da igreja, eu subi lá, irmão. Eu queria pregar na primeira vez já. E assim que a gente faz. Eu peguei o microfone e disse, aleluia, estou muito feliz. Era só para orar. Eu comecei a orar. Naquela noite roubaram o nosso carro na porta da igreja. O irmão disse assim, você não vai na delegacia não? Eu vou na delegacia, coisa nenhuma, aleluia, glória. Eu estava sentindo a pessoa mais feliz da terra. Eu não me esqueço daquela oportunidade. Eu sou grato por isso. Fidelidade. Eu sou grato pelo irmão da igreja que um dia me deu a primeira oportunidade de pregar no culto de jovem. Esses dias para trás eu levei uma lembrança para ele de gratidão pela oportunidade que me foi gerada. Nós não temos mais afinidade, nós não conversamos mais, mas eu me lembrei daquela data e fui ter com ele dizendo, eu sou grato pela sua vida, porque um dia você me confiou a pregação na igreja. Fidelidade. Tem gente que entra e sai na igreja e não tem fidelidade. Não tem dentro de casa, não tem um trabalho, não tem lugar nenhum. Deus está à procura de pessoas que são fiéis. Fiéis a Deus. E quando você é fiel a Deus, você entra no pacote, você ganha um pacote. Você compra uma trufa, querido, de repente você abre, tem uma cesta inteira para você.
É assim com Deus. Quando você resolve ser fiel a Ele, todas as demais coisas entram no pacote da sua vida. Quarto e último. Umas 10 coisas para falar aqui. Quarta e última coisa que Deus está à procura é de verdadeiros adoradores. Deus está à procura disso. Verdadeiros adoradores. Abra sua Bíblia em João, capítulo 4, versículo 23. Tem gente que está dizendo por aí que amanhã é sexta, então prepare mais 7 louvores. Bastante gente vai trabalhar amanhã. Quem vai trabalhar já me olhou torto aqui, eu já entendi. João abriu aí, capítulo 4, versículo 23 e 24, diz: mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. No início do texto fala de uma mulher samaritana que encontrou com Jesus na beira do poço de Jacó, e ela perguntou para Jesus: qual é o lugar certo para adoração? Que lugar que nós devemos fazer isso? Nós devemos adorar em Jerusalém ou em Samaria, no monte Genezarim? Qual lugar que a gente tem que fazer isso? Que lugar que adora, Senhor? Tem gente que pensa que o lugar de adoração é só na igreja no domingo à noite, das 7 às 8h30, gravado. Quando o pastor estoura um pouco, é o único momento de adoração. A adoração não tem lugar. A adoração ela é feita em todos os lugares. Quando você é um adorador, você não se limita a espaço. Quando você é um adorador, você não se limita a tempo. Quando você é um adorador, a sua vida passa a ser uma adoração a Deus. É muito maior do que uma simples reunião. Porque se você deixar de vir num culto por algum compromisso, você não adorou Deus naquela semana. Parece tão pequeno isso, tão vago, tão vazio. A adoração vai muito além disso. A adoração vai muito aquém disso. Deus está à procura de adoradores que não adorem somente na igreja, mas está à procura de adoradores que adoram por onde estão, aonde estão passando. Existem muitas formas de adorar Deus. Existem muitas formas de ter isso com Deus. Tem gente que consegue, ou deveria fazer pelo menos, adorar Deus no seu trabalho. Pastor, como é que eu faço? Na hora que eu estiver na produção, eu fico cantando os hinos lá? Não, Pedro. A não ser que possa. Tem que vigiar com algumas coisas. Tem hora que você não pode ficar cantando. Tem coisa que você tem que estar disciplinado daquilo que você foi combinado para fazer dentro da empresa. Não estou dizendo para você chegar na empresa amanhã ou na quarta-feira dizendo: olha, eu ouvi uma mensagem do pastor que eu no meu trabalho eu tenho que adorar. Então o tempo todo eu vou ficar com a mão para Deus, aleluia. O que é isso? Vai ser mandado embora. A adoração não está ligada a isso. A adoração está ligada a comportamento. É como você se comporta no trabalho. A adoração tem a ver com testemunho. Às vezes não sai nenhuma palavra da sua boca, mas o teu testemunho é uma adoração a Deus. E as pessoas enxergam isso. Isso soa como um aroma agradável ao Senhor. Tem gente que fica dando, eu não lembro, eu não esqueço mais, um rapaz que trabalhou comigo, foi para a igreja, fiquei feliz da vida que ele foi para a igreja, trabalhando comigo. Aí toda hora ele entrava para o banheiro. Eu disse: querido, você vai para o banheiro de novo? É seu, abençoado. Não, é que eu vou dar uma lida na Bíblia. Eu falei: espera aí, no horário do trabalho? É que eu estou meditando na palavra, aleluia. No horário do trabalho? Não, querido, você vai ter que montar uma produção. Não, mas eu tenho que ler, você não é crente, tá? Eu falei: não, aqui dentro não. Aqui você vai trabalhar. Aqui nós pagamos você para trabalhar. Isso não é testemunho nenhum. Ficar lá, levava um jornal e uma Bíblia. Só que ele estava trancado, não sabia se ele estava lendo a Bíblia ou o jornal.
Às vezes a gente dá uns aleluia para falar que está lendo a Bíblia. Que conversa é essa? Adoração não é isso. Adoração é algo que vem de dentro. Não é uma capa que você coloca do lado de fora escrito eu sou um adorador. Isso não é adoração. Você viu como eu sou um adorador? Você já viu como que eu levanto as mãos no culto? Vocês já perceberam? Nossa, o pastor adora mesmo. Olha, o jeito que ele levanta a mão aqui, que é o jeito certo. Vamos tentar fazer do mesmo jeito que ele faz. Você viu a hora que ele dá glória a Deus? A gente tem que ensaiar para ser na mesma. Isso é adoração. Não tem regra isso. Isso é espontâneo. Isso tem que nascer dentro da gente. Ser um adorador, querido, o fato de eu estar pregando aqui não quer dizer que eu sou um adorador. O fato das pessoas estarem louvando aqui não quer dizer que são adoradores. Pelo contrário, existem muitos falsos adoradores. Tem muita gente fazendo o povo chorar, pregando aqui uma mensagem, o povo está chorando, quebrantado lá e tal. Fala, esse pastor é demais, o cara está atrapalhado. Tem ministro cantando, Deus está descendo nesse lugar. Vejo algo, querido, o cara está todo atrapalhado. Ele não tem nada de Deus. Ele não é um adorador. Ele é um animador de plateia. Não é adorador. Adorador tem uma essência de Deus. Adorador é diferente. Adorador tem reverência nas coisas de Deus. Eu já vi um monte de gente entrando, saindo da igreja sem Bíblia. Mas a gente estava brincando esse dia com os pastores. Cada denominação tem um jeito de carregar a Bíblia. Tem um que carrega assim, o outro carrega assim, o outro carrega assim, o outro carrega. Cada um tem um jeito. Nazaré é assim. Nós temos que trazer Bíblia. Pastor, mas meu tablet é o último que saiu, nós temos que trazer Bíblia. Tem crente que não traz Bíblia para a igreja. Preciso saber se tem Bíblia também, né? Bíblia. Adorador tem que estar em reverência na igreja. Tem gente que está na igreja dando risada. Não tem reverência. Não tem respeito pela pessoa de Deus. Você pode até não me respeitar, mas respeite a Deus. Você pode até não me reverenciar, mas reverencie o nome de Deus. Um dia eu estava num culto, querido, pregando um culto de jovem. Eu vi meu filho brincando no segundo banco. Eu parei a mensagem e fui no peito dele. Eu disse, seu moleque, esse não é lugar de brincadeira. Isso é casa de Deus. Esse é lugar de ter vida com Deus. Vamos fazer o trenzinho hoje, pastor? Vamos? Reverência. Reverência com as coisas de Deus. Tem gente que leva isso de qualquer jeito. Adoração é depender de Deus exclusivamente. Eu não dependo de mais ninguém, eu dependo de Deus. O verdadeiro adorador é aquele que entende que só um ser pode ser adorado, nenhum outro. Eu adoro somente a um ser chamado Deus. Não adoro ninguém. A gente brinca às vezes, na força de expressão, nós dizemos uns para os outros, às vezes, eu adoro aquele rapaz, eu adoro aquele... Uma força de expressão, mas a verdadeira adoração só pode ser dada a Deus. Pessoa de Jesus Cristo, tem gente fazendo falsos ídolos, adorando outras coisas, e Deus tem perdido o lugar dele dentro da igreja. Deus continua à procura de verdadeiros adoradores, pessoas quebrantadas, pessoas com a vida no altar. Nós não estamos à procura de famosos aqui, gente. Deus está à procura de adoradores. Se eu precisasse de gente famosa, gente conhecida, gente que sabe tocar, eu colocava uma placa lá, eu dou 100 para cada um no culto. Acabou o problema. Está precisando de adorador. O grupo de louvor está ali, ó. Adoradores. Pessoas que têm vida com Deus. Pessoas que amam a Deus. E olha, querido, para ficar comigo na igreja, eu tenho que ser adorador mesmo. Porque eu pego pesado, às vezes o Paulo já ouviu tanta coisa minha, e louvor, tanta coisa, que eu já falei para ele. Eu disse, esse irmão só está aqui porque ele é crente, que o outro não ficaria não. Já mandei embora, gente embora da igreja. Já falei do louvor, olha, não vai ficar aqui, aqui a gente precisa de crente. Aqui não é lugar de banda, aqui não é lugar de oba-oba, aqui é lugar de gente que adora o Senhor,
que busca a Deus, é gente que está com a vida no altar de Deus. Diferente. Tem muitos preleitores por aí, poderíamos chamar para vir domingo após domingo. Deus não está à procura de preleitores, de grandes pregadores de renomes. Deus está em busca de adoradores. Aleluia. Pastor, às vezes você erra uma palavra. Erro. Pastor, às vezes você confunde as coisas. Confundo. Às vezes, pastor, você fala A com B e transforma tudo errado. É verdade. Mas deixa eu dizer uma coisa. O que Deus está preocupado não é com a palavra que saiu errada aqui. Eu sei que tem doutores do nosso meio, às vezes fica dando risada em casa assim, o pastor falou errado de novo. Deus não está à procura disso. Deus não está à procura de grandes teólogos. E com todo respeito a teólogo, pode continuar estudando. Deus não está à procura de grandes músicos. Deus está à procura de homens e mulheres que o adorem em espírito e em verdade. É isso que Ele está atrás. Ele está procurando pessoas assim, adoradores. Não importa o seu grau de escolaridade, não importa quantos cursos você tem, o que importa é se você é ou não um adorador, porque é desses que Deus procura. Aleluia. Fique de pé, eu quero orar com você.